Olá, meu nome é Cristiano Colombo, sou professor aqui de Direito Civil da Verbo Jurídico e a Verbo Jurídico então vem agora, através desses últimos contatos com o aluno antes dessa primeira fase, oferecer para vocês aí o aulão. O que é o aulão? O aulão é esse momento final dos principais pontos da revisão, que vai interessar, falar um pouquinho das últimas provas, falar um pouquinho então do que caiu nas últimas provas. E claro, gente, esse momento eu tenho encontrado os alunos aí pelas ruas, nos corredores dos fóruns, na própria escola aqui, e a gente vê que o pessoal está assim um pouco nervoso, está um pouco preocupado, intranquilo, ou seja, porque se avizinha esse momento da prova. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que, na verdade, se você está um pouco nervoso, isso é bom. Isso é bom. Isso é sinal que você trabalhou, isso é sinal que você pesquisou, que você dedicou tempo e horas para o seu estudo. E agora você está preocupado em fazer o melhor. Realmente, quem não está nem aí, quem não está preocupado, quem está tranquilo demais, realmente, é porque não fez o que tinha que ser feito. Então você aí que está em casa, que está um pouquinho nervoso nessa última semana, nesses últimos dias antes da prova, lembra disso, que esse nervosismo é aquilo que vai, esse pequeno nervosismo, essa carga nervosa de você, faz parte, e você vai dominar. E quando você estiver lá na prova, lembra disso, que esse nervosismo vai te galgar e vai ser aquela força que vai te dar de sobrevivência, como aquele, por exemplo, que dá aqueles últimos 10 metros finais de corrida e dá aquele gás final, como aquele alpinista que está chegando no monte, no cume, e dá aquela força final. Então, esse é o momento desse gás final. E com certeza, esse nervosismo, que essa sobrevivência, que essa vontade de vencer, vai estar contigo até o final. E nós aqui na Verbo, então, vamos trazer agora, vamos fazer uma pequena exposição e trazer para você, assim, o recheio, o principal, o que realmente interessa para essa prova da Ordem de Direito Civil. Eu começo falando para vocês aí sobre a pessoa. Vejam, gente, quando a gente fala de pessoa, a pessoa é natural ou ela é jurídica? Pessoa natural ou pessoa jurídica? Ora, a pessoa natural é o ser humano, é a criança, é o bebê, é a mulher, o homem, o idoso, o adulto. Ora, todos são seres humanos. Juridicamente, lembra disso, pessoa é aquele que nasce com vida. Então anota aí essa dica. Quando a gente fala de pessoa natural, para ser uma pessoa natural, você tem que nascer com vida. Isto é a teoria natalista. Então anota aí, se na prova perguntar qual é a teoria utilizada para caracterizar, para qualificar, para classificar a pessoa, lembra que é a teoria natalista. Bem, você pode estar em casa perguntando, e o nascituro como fica? Gente, o nascituro, ele não é uma pessoa para o direito brasileiro, para o ordenamento brasileiro. Ele não é uma pessoa, mas ele tem os seus direitos protegidos pela lei, conforme estabelece o artigo 2º aí do nosso Código Civil Brasileiro. Então lembra disso. Não esquece também que a pessoa ela vai se dividir, pessoa natural, nós temos as pessoas que são capazes, nós temos os absolutamente incapazes e nós temos os relativamente incapazes. Lembra a primeira coisa, na nossa apostila de dicas de estudo, que você pode adquirir aqui na Verbo, você vai ver que, por exemplo, nós vamos ter o absolutamente incapaz, lá no artigo 3º, que vai dizer, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Ora, de que nós estamos falando aqui? Da capacidade de fato. Por quê? Porque todo ser humano tem capacidade de direito, porque é pessoa. Olha só, gente, capacidade de direito, então, todo o ser humano tem no momento em que é pessoa. Ocorre que nem todo o ser humano tem capacidade de fato, porque nem todos podem exercer pessoalmente os atos da vida civil. E aí nós vamos lembrar de quem são os absolutamente incapazes. Lembra aí, primeiro deles, os menores de
16 anos, né, porque por uma situação, um entendimento que, por uma questão etária, biológica, eles não têm a compreensão, eles não têm o necessário discernimento. Ainda nós temos os enfermos ou deficientes mentais que não têm o necessário discernimento e os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade. Lembra que o absolutamente incapaz é aquele que não tem o necessário discernimento. E, portanto, tudo que ele assinar, tudo que ele firmar, o que ele celebrar de negócios jurídicos será nulo. Estaremos no campo da nulidade. Mas como é, professor, então, que ele vai exercer? Bom, como nós falamos aqui, todo o ser humano tem capacidade de direito. Portanto, por exemplo, um menor com 14 anos, que é um absolutamente incapaz, ele pode até ser proprietário de bens, mas ele deverá, para adquiri-los, ser representado. Aí o Instituto da Representação para os absolutamente incapazes, né? Ele vai ser representado ou pelos seus pais, através do poder familiar, ou ainda, caso seus pais tenham perdido o poder familiar, ou ainda estejam mortos ou ausentes, nós teremos aqui o Instituto da Tutela. O Instituto da Tutela, então, para este menor com 14 anos. Ou ainda nós podemos ter, ainda aqui dentro deste artigo 3º, a curatela, que é um instituto para os maiores de idade que não tem o necessário discernimento. Então alguém, por exemplo, que se enquadra no inciso 2, que diz lá que ele por exemplo, ele tem uma deficiência mental que faz com que ele não compreenda nada, ele não tem o necessário discernimento. Logo, o que ele é? Um absolutamente incapaz, que não tem capacidade de fato, mas será representado através de um curador, pois já é maior, né? E a partir deste curador é que serão tomados os atos, será o curador que pessoalmente exercerá, né, os atos da vida civil em nome deste curatelado. Então esse é o artigo 3º. O artigo 4º já vai tratar não mais dos absolutamente incapazes, mas dos relativamente incapazes. Lembra aí, quem é o relativamente incapaz? Aí nós estamos falando aqui dos menores púberes, porque já completaram 16 anos. Então nós temos no artigo 3º, lembrem disso, os menores impúberes, porque ainda não atingiram a puberdade. E, vejam, tendo já 16 anos completos até os 18 anos incompletos, ou seja, ainda quando não completaram 18 anos, eles serão considerados menores púberes. Os menores púberes que estão aqui no artigo 4º são relativamente incapazes, ou seja, eles têm um reduzido discernimento. Guarda isso. O relativamente incapaz tem um reduzido discernimento. Tá? Então isso é muito importante. E, portanto, tudo que um menor relativamente incapaz firmar é anulável. O artigo 3º, tudo que aquele que está no artigo 3º, que não tem o necessário discernimento a firmar, é nulo. Tudo que um relativamente incapaz firmar é anulável. E já aqui no artigo 4º, nós falamos, senhores, do Instituto da Assistência. Ou seja, no artigo 4º, todos que estão no artigo 4º, ali no artigo 4º, vejam, no artigo 4º nós vamos ter, por exemplo, os maiores 16 e menores 18, como acabamos de falar, os ébrios habituais, aqueles que bebem com habitualidade, os viciados em tóxicos, os deficientes mentais, os próprios excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos, né? Pródigo aquele que tem problemas com questões patrimoniais, sejam de grande monta, sejam de pequena monta. Então vejam, esses são relativamente capazes, tudo que firmarem são anuláveis. Cuidado aí você que vai se dedicar, que vai estar lá no momento resolvendo uma questão, de lembrar que a capacidade dos índios será regulada por lei especial. No caso aqui no Brasil, o Estatuto do Índio. Portanto, muita atenção nisso.
em que pese o índio esteja capitulado como um parágrafo único do artigo 4º, ele não é um relativamente incapaz. O Estatuto do Índio é que vai determinar o grau de inserção, ou seja, o grau de inserção, o grau de compreensão que esse índio tem do ordenamento jurídico e da civilização, né, podemos dizer assim, ocidental. Ok? Então, se ele, por exemplo, for um índio que anda de terno e gravata e está lá em Brasília, um senador, por exemplo, ele tem uma compreensão. Agora, se ele está lá no recôndito da Amazônia, bom, aí ele não vai ter essa compreensão. Então, o Estatuto do Índio é que vai determinar isso. Mas lembre que o índio será regulado por lei especial. Embora ele esteja aqui no parágrafo único, ele não é um relativamente incapaz. Muito cuidado com isso. O que mais, gente? Não vamos esquecer também de falar das pessoas jurídicas. Como é que nasce uma pessoa jurídica? Não esqueça disso. A pessoa jurídica nasce com o registro. Não esquece disso. Né? Por exemplo, há uma pessoa jurídica que todos os sócios eles vão, enfim, estar sentados ali para iniciar, vamos dizer assim, uma sociedade. Todo mundo assinou um contrato, mas esse contrato não foi registrado. Ora, enquanto ele não for registrado, ainda não existe a pessoa jurídica. Ela nasce com o registro. Se a pessoa natural nasce, né, se temos uma pessoa natural a partir do nascimento com vida, temos uma pessoa jurídica a partir do registro dos seus atos constitutivos. Tá? Isso é muito importante. Indo mais adiante, nós vamos ter aqui, pessoas jurídicas, aquela clássica divisão em pessoas jurídicas de direito público interno e externo. Quem são as de direito público interno? A União, os estados, o DF, o território, os territórios, né? Municípios, as autarquias, as associações públicas e demais entidades de caráter público criadas por lei. Aqui, entendidas as fundações de direito público. Guarda isso, seja bem atento quanto a isso. Por quê? Aqui fica uma dica muito importante. Sociedades de economia mista e empresas públicas não estão aqui, pois são pessoas jurídicas de direito privado. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? A União, o Estado, o DF, territórios, lembra disso? Autarquias é a mão curta do Estado, né? Associações públicas e demais entidades de caráter público. Ainda, vamos falar um pouquinho das pessoas jurídicas de direito privado, lembrando que, evidentemente, as associações, os clubes, as sociedades em geral, as limitadas, enfim, as SAs, são pessoas jurídicas de direito privado. As fundações de direito público são pessoas jurídicas de direito público. As fundações de direito privado, óbvio, né? São pessoas jurídicas de direito privado. Lembra que apenas a palavra fundação, se só aparecer na prova a palavrinha fundação, lembra que é direito privado. Para ser pessoa jurídica de direito público tem que aparecer fundação de direito público. Essa é uma boa dica, né? Apareceu ali na prova a palavrinha associação. Associação, pessoa jurídica de direito privado. Apareceu ali a palavrinha, só a palavrinha fundação, pessoa jurídica de direito privado. Bom, apareceu a palavra associação pública, pessoa jurídica de direito público. Apareceu a palavra fundação de direito público, pessoa jurídica de direito público. Guarda isso, essa é uma boa dica para você. O que mais? Não esquece, as organizações religiosas e os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Também temos a EIRELI, né? Que também vai ser essa empresa individual de responsabilidade limitada, classificada agora como uma pessoa jurídica de direito privado. Uma alteração, então, à vida no nosso código que vem trazer essa novidade. Importante falar aqui também sobre bens. Quando a gente fala de bens, aqui eu quero, de uma maneira bastante direta, lembrar que os bens podem ser imóveis ou móveis. Eu sempre digo aí para os meus alunos aqui nas aulas que é evidente que não vai cair na prova. Até pode cair, mas daí você vai acertar, né? Que terreno é bem imóvel. Poxa, isso todo mundo sabe. O que você tem que saber é que, por exemplo, a sucessão aberta e a herança também são considerados bens imóveis. Não esqueça disso.
E que também, se nós tivermos, por exemplo, como caiu nas últimas provas, né? Caiu aí na última prova, né? Numa das últimas provas aí, perguntava lá se tinha os vitrais eram tirados, enfim, para serem recolocados, o que eram esses vitrais. Gente, guarda uma coisa. Se tem uma edificação, uma casa, por exemplo, e você tira uma porta para recolocá-la, para restaurar e recolocá-la naquele lugar, quando você retira ela, ela continua sendo um bem imóvel, porque ela vai ser recolocada naquele mesmo lugar. Guarda isso. Agora, se você tirar essa porta para levá-la para outro lugar, não para reempregá-la nessa mesma construção, bom, aí ela passa a ser um bem imóvel. Isso é bem tranquilo. Eu sempre tenho um exemplo que eu dou da minha casa, né? Na minha casa lá tem um porta-retrato que foi uma janela de uma casa de demolição. Bom, era uma janela de uma casa antiga. O que ela era? Um bem imóvel, porque ela estava ali naquela agregado, né, a um bem, a uma edificação que estava no solo, ligado ao solo. Então tudo aquilo eram bens imóveis. No momento que se tira a janela e vira um porta-retrato, bom, saiu daquela realidade e agora é um bem móvel. Né? Agora, se você tira a janela de uma edificação para recolocá-la, para reformá-la e para recolocá-la no mesmo lugar, bom, aí temos aí um bem imóvel. Guarda isso, que isso é importante. Também temos aí todas aquelas edificações que são transplantadas na sua integralidade. Né? Então, se levanta toda uma casa para levar para outro lugar. Bom, essa unidade continua sendo um bem imóvel enquanto transplantada. Enquanto transportada. Né? Guarda isso, que isso é importante. E quando a gente fala de bens móveis, olha, de bens móveis você vai lembrar aqui, né, uma situação bem peculiar, que são as energias com valor econômico. A energia elétrica, por exemplo, é considerada um bem móvel. Lembra disso. Isso é muito importante aí para você que está se preparando. Lembra que eles não vão te perguntar coisas óbvias, né? Eles vão te perguntar essas situações mais peculiares. Lembra também que quando a gente fala de bens, existem os bens públicos. Os bens públicos podem ser bens de uso comum do povo, as praças, os mares, os rios, enfim. Temos ainda os bens de uso especial, que é aquele então que vai ter uma finalidade, uma afetação, por exemplo, uma escola, uma secretaria municipal, uma secretaria estadual, né? E nós temos ainda, por último, os bens dominiais ou bens dominicais, que são aqueles bens públicos que não estão sendo utilizados para nada. Esses últimos podem ser vendidos. Os bens de uso especial e os bens de uso comum não podem ser alienados. Só os bens dominiais ou dominicais. Uma vez numa prova perguntaram assim, né? O cidadão estava sentado ali, na frente de uma praça, ao lado da prefeitura, tendo à direita a prefeitura e à esquerda um terreno baldio. E perguntava o que era aquilo ali. Ora, a praça é um bem de uso comum do povo. A prefeitura é um bem de uso especial. E o terreno baldio, bem dominial ou dominical. Qual pode ser vendido? Ora, aquele terreno baldio. Indo mais adiante aqui, gente, né? Quando nós vamos desenvolvendo. Lembra aí também agora, lembra aí das obrigações. Obrigações podem ser de dar, fazer e não fazer. Ora, a obrigação de dar ela está vinculada à entrega de uma coisa. Essa coisa pode ser certa quando ela é plenamente identificada. Lembra de um automóvel com uma placa, né? Ou ela pode ser incerta, quando ela vai ser, então, apenas qualificada através, né, de um gênero e de uma quantidade. Né? Então, por exemplo, 100 sacas de arroz. Ora, 100 sacas de arroz, você pode me trazer arroz de qualquer lugar. É diferente, por exemplo, de um automóvel, placa ILX 1000. Ora, esse carro, ele é plenamente identificado. Agora, 100 sacas de arroz, pesados, pode vir, né, de qualquer lugar do Brasil e do mundo para ser me entregue. Então, lembrando aí aquela regra que é, né, evidentemente, se uma coisa certa, ela desaparece, ela perece por um caso fortuito ou por força maior, extingue-se a obrigação. Agora, lembra disso, se a obrigação for de dar coisa incerta, ela não se extingue. Por quê?
porque o devedor vai ter que procurar outra coisa para entregar. Artigo 246 do Código Civil Brasileiro. Ainda nós temos as obrigações de fazer, fungíveis e infungíveis. Guarda isso, né? Obrigação de fazer fungível é aquela que pode ser feita, realizada por qualquer pessoa. Não há uma habilidade, ela pode ser substituída. Essa é a obrigação de fazer fungível. Ou ela pode ser infungível. Quando? Quando levar em conta alguém que tenha uma habilidade especial ou ainda que foi contratado e não se admite a substituição. Bom, aí a obrigação de fazer. E a obrigação de... Então temos a de dar, de fazer e a de não fazer, ou seja, de não realizar. Quando alguém se compromete a uma abstenção, como por exemplo, não fazer circular. Por exemplo, não fazer circular arquivos eletrônicos fotográficos. Um fotógrafo vai lá, tira as fotos e diz, olha, a modelo diz, olha, eu tirei as fotos com você, mas você não pode mostrar para ninguém essas fotos. Então, a obrigação de não fazer. Aí temos aí, então, estas situações. Lembra também aí, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão dos contratos, os princípios contratuais. Nas últimas provas tem aparecido bastante, né? Nós temos aí o princípio da autonomia da vontade, ou da autonomia privada, como modernamente se fala, né? Que é aquele que as partes podem então escolher com quem contratar, o que contratar e de que forma contratar. Evidentemente que a autonomia privada, ou a liberdade de contratar, ela sofre limitações pela função social. Então nós temos hoje um princípio também chamado de função social, que é aquele que pensa não só no individual, mas pensa também na coletividade, né? Lembra disso então, o princípio da função social. Então no momento que um juiz dá uma sentença analisando um contrato, o que ele faz? Ele vai pensar qual a repercussão social que essa sua decisão vai dar, essa sua interpretação vai dar em razão dessa função social dos contratos. Temos a boa-fé, não esqueça dessa boa-fé. A boa-fé ela pode ser subjetiva. Quando que ela vai acontecer de forma subjetiva? Quando eu conheço ou desconheço o vício. Se eu conheço o vício te vendo, bom, aí eu estou de má-fé. Se eu desconheço o vício te vendo, aí eu estou de boa-fé. Outra coisa, e temos a boa-fé objetiva, que fala de padrão de conduta, de justas expectativas. Lembra das nossas aulas aqui? Falamos aqui do não venire contra factum próprio, não vir contra fato próprio. Falamos da suppressio, que é a supressão, a surrexio, que é a criação de novos deveres contratuais, que não estão ali, surgimento de novos deveres contratuais. E falamos também, né, aqui do tu quoque, ou seja, aquela situação em que você não pode pedir a resolução de um contrato por uma cláusula que você também está descumprindo. Então seria tu quoque, que significa tu também. Ora, se eu não cumprir, tu também não cumpriu, logo nós não podemos pedir a resolução deste contrato. Lembre ainda também, lembro com vocês aqui que nós temos outro princípio, que é o princípio da atipicidade contratual, que já caiu no exame de ordem. O que é a atipicidade contratual? Ou seja, existem os contratos típicos. Quais são os contratos típicos? Aqueles que estão no Código Civil, compra e venda, doação, prestação de serviço, empreitada, seguro, transporte, enfim, comissão, corretagem, agência, enfim, são inúmeros aí contratos, né? Fiança, bom, inúmeros contratos que aparecem e que estão ali tipificados no Código Civil, né? Comissão também, né? Então, estes são contratos típicos. Mas nós admitimos no direito brasileiro também os contratos atípicos, isso é a tipicidade contratual, desde que respeitam as normas gerais do Código. E lembra também que não há contrato de compra e venda de herança de pessoa viva. Eu não posso comprar e vender bens, né, de herança de pessoa viva. O que pode acontecer é, depois da morte de alguém, haver a cessão de direitos hereditários. Isso sim é possível que aconteça, né? Então, para finalizar, falar só um pouquinho sobre direitos reais, né? Lembra aí você, só uma pequena diferenciação, que nós temos nos direitos reais de garantia, e pensava isso quando vinha para cá, me deu uma intuição de falar sobre a questão da hipoteca e do penhor. Lembra que a hipoteca é do bem, é um direito real sobre bens
imóveis de garantia, ou seja, vai garantir o negócio jurídico de bens imóveis. Agora só umas perguntinhas para vocês. Primeira coisa, número 1, eu posso vender um bem hipotecado? Posso, né? Se alguém quiser comprar esse bem, vai comprar e a hipoteca vai seguir o bem. Mas é possível vender? Sim. Um bem hipotecado, ele admite a venda? Admite. Né? Eu posso colocar uma cláusula proibindo a venda do bem hipotecado? Não posso. O que eu posso colocar é uma cláusula que, no momento da venda, vai vencer integralmente o valor da hipoteca. Isso é possível fazer, né? Lembra que navios e aeronaves também são hipotecados. Uma dica aí para você de casa. E ainda que nós temos o penhor aqui vai ser para bens móveis. Né? Para finalizar, lembra aí da responsabilidade civil. A responsabilidade civil ela pode ser subjetiva, quando baseada na culpa. Lembra dos profissionais liberais, um acidente de trânsito, enfim. E a responsabilidade objetiva é aquela que independe de culpa. Ora, a dos empresários em relação aos produtos postos em circulação, a responsabilidade do Estado também aqui vai ficar bastante importante quando nós vamos estar tratando da responsabilidade objetiva, a própria relação do consumidor em relação aos produtos que compra, né? Então vamos ter aí a hipótese de responsabilidade objetiva. Lembra que em relação ao Estado, né? O Estado responde de forma objetiva e os seus servidores de forma subjetiva. Gente, procurei então aqui fazer um apanhado, nós passamos aí pela pessoa natural, pela pessoa jurídica, falamos de bens, falamos das obrigações, falamos ainda de direitos reais e inclusive tratamos aqui de forma abrangente, de forma geral, a questão da responsabilidade civil. Desejo para vocês aí uma ótima prova, concentrem-se, fiquem calmos, lembrem que se você sentar naquela cadeira no dia lá e você sentir assim um nervosismo, é normal, é habitual. É algo que realmente demonstra que você está preocupado, que você está comprometido com essa prova da ordem. E fique tranquilo. Esse seu nervosismo inicial vai fazer com que você, né, vai dar um start nesse teu instinto de sobrevivência e tu vai subir essa montanha, vai conseguir dar aquela última corrida final, vai conseguir então a aprovação nesse exame. Sucesso a todos, fiquem com Deus e uma boa prova.